Olá, meu irmão, minha irmã. Alegria tê-lo aqui conosco nesta noite. Queremos cumprimentar, então, todas as lideranças da Arquidiocese que nos acompanham neste estudo, nessa formação dos cadernos do Concílio, que é algo proposto pelo Papa Francisco, então, para nos prepararmos para o Jubileu 2025, o Jubileu da Esperança, Peregrinos da Esperança. E nós queremos, então, acolher todas as lideranças da Arquidiocese, mas também se junta conosco, nesta noite também, o Regional Sul 4, e as dioceses também foram convidadas para participarem conosco. Então, com alegria, queremos também acolher todas as dioceses do nosso Regional Sul 4, que nos acompanham nesta live também, né? Nós iniciamos o estudo com, primeiramente, este volume, né? O Vaticano II, a história e significado para a Igreja. O último encontro, o Padre Ciro, então, começou a acompanhar, né, através desse caderno, a revelação como palavra de Deus. Então, a formação foi a partir desse caderno. E hoje é o terceiro caderno, e o Padre Ciro, então, vai, a partir daquilo que o caderno traz, então, falar sobre a tradição, né? Nesse estudo da Dei Verbum, uma das 4 constituições muito importantes, então, do Concílio Vaticano II. Nós estudaremos as 4, né? Então, estamos iniciando com a Dei Verbum, depois será Sacrosanto Concilium, depois Lumen Gentium e Gaudium et Spes, né? Então, as 4 constituições que o Papa Francisco, neste tempo de preparação, em 2023, quer que a Igreja revisite essas 4 constituições, né? Então, antes de chamar o Padre Ciro, então convido então para a oração inicial do nosso encontro. Convido então para rezarmos a oração do Espírito Santo, pedindo as luzes do Espírito Santo para este nosso encontro. O Espírito Santo, que foi fundamental para o anúncio da palavra, também para que a palavra fosse escrita, mas também para a interpretação da palavra é fundamental que nós peçamos também a luz do Espírito Santo. E como a Dei Verbum trata justamente sobre a palavra de Deus, nós queremos então pedir nesta noite a luz do Espírito Santo para este nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe da divina graça, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos também cumprimentar a Fabíola, que está na assessoria técnica, então, desta live. Nós queremos agora, então, dar boas-vindas ao Padre Ciro, então, que vai estar dirigindo a palavra nesse momento a todos nós. Boa noite, Padre Ciro. Seja bem-vindo mais uma vez entre nós. Obrigado, boa noite a você, boa noite a todos e todas. Com alegria, então, vamos essa noite, prometo que vai ser não muito longo, vai ser mais curto, fiquem tranquilos. Então, o nosso tema de hoje, como foi dito, é a tradição, ou seja, a transmissão da divina revelação. Nós sabemos que a Dei Verbum tem 6 capítulos, 4 vão ser estudados nesses cadernos. O primeiro já foi, a primeira parte, que é da revelação. O segundo dessa noite é a tradição, ou a transmissão da divina revelação. Depois o terceiro será sobre a inspiração da Sagrada Escritura e, então, também da interpretação. E o quarto, a palavra de Deus na vida da Igreja. São esses pontos que nós vamos ver. Então, hoje é a tradição,
a tradição, que é um dos temas importantes, e que é o texto, o setor que vai trazer a maior novidade na Dei Verbo, do número 7 ao 12. São números muito interessantes. O tema era muito importante porque é a questão que a igreja trazia desde a reforma, desde 1500, mais ou menos, até a época do concílio, a questão da tradição, que era chamada o mal católico. Os protestantes, de um lado, tinham a questão da só a Escritura, para trazer a revelação até o povo de Deus, e a igreja, não, tem os dois, mas equiparando muito a Escritura e a tradição, e puxando muito para a questão da tradição. E, às vezes, com certos exageros que havia. Mas eram umas coisas que não estava resolvido, estava muito difícil. Então, o tema é difícil, e a elaboração deste tema durante o concílio foi muito exigente, foi muito difícil. Porque o primeiro documento que sai, a temática da palavra de Deus, é justamente, o título é a respeito das fontes da revelação. Vejam plural, as fontes. E isso dava, então, por quê? Porque um lado, Lutero dizia, não, só tem uma fonte, que é a Escritura, a palavra. E ele dizia que eram duas fontes. E isso estava, não satisfazia também o mundo católico, essa dificuldade toda. Mas começou assim, desse jeito, falando do plural, as fontes, e isso foi jogado fora, não se aceitou. O documento entrou e logo ele foi torpedeado pela grandíssima maioria dos pares conciliares, e se começou a discussão. E o assunto é como transmitir, como trazer até o povo de Deus de hoje aquele evento fundamental que resume tudo, o Cristo que entra na história. Ali está a revelação. Como transmitir pelo ar, como numa caixa fixa, pronto, um depósito fixo, e já está, não precisa, mas não é assim, são pessoas históricas, realidades históricas, dinâmicas, e que vai exigir muito mais nessa transmissão. Então, a tradição vem do latim tradere, carregar, tradere, carregar. Daí tem a palavra tração, a tração de um carro. Se não tiver tração, ele não anda. As rodas têm que ter tração nas rodas para que ele possa andar. A tradição é esse ato de trazer justamente esta palavra de Deus, esta revelação para todos os povos passar. Essa tração. Isso também leva à palavra tradução, porque ela dizia que o cristianismo nada mais é que uma obra de tradução. Como é que eu vou traduzir para cada povo, cada realidade, cada momento, aquilo que é de Deus? Muda muito. É como hoje nós temos os nossos jovens. A gente pode fazer muitas línguas, trabalhar, mas a linguagem, por exemplo, que um jovem entende é a minha linguagem e eu tenho que me adaptar, senão a palavra não chega, a mensagem não cai no coração se ele não conseguiu entender com a mente. É preciso ter esse dado, porque é uma obra de tradução. O cristianismo é uma obra de tradução. Como traduzir a palavra de Deus, como traduzir Jesus para cada povo, para cada situação. Claro que a tradução é mais difícil, porque a palavra traição e tradição em latim é a mesma. Quem traz alguma coisa, será que vai entregar de modo pleno, vai entregar bem, ou vai trair a causa? Como é que vai ser? Então, é uma série de exigências esse ponto. Mas é preciso. Assim, a igreja, no início, foi uma explosão. Como dar melhor esse Jesus para as diversas realidades? Você vê pelos evangelhos, se Marcos é o primeiro evangelho, todos podiam seguir aquele evangelho, todos conheceram. Mas por que Lucas, que segue o mesmo esquema marcano, ele tem a sua diferença? Porque as realidades, as exigências, a situação, a cultura das comunidades lucanas não eram as mesmas de Marcos.
E assim é Mateus, e assim é João. E cada um vai, não joga fora, pega o núcleo central, pega a verdade, mas tem que fazer algumas adaptações, criar uma embalagem para que melhor possa chegar. Esse é o ato de tradição, de trazer. É porque a história da igreja é a história de trazer a Bíblia na vida. É isso. É um livro difícil, é uma palavra difícil, exigente, aonde ela passa, ela cria mundos, ela cria realidades, ela vai, é a palavra de Deus. Ela que é criadora, ela que é evangelizadora, ela que cria mundos novos. A nós cabe trazer essa palavra. E ela vai purificando, ela vai mexendo com cada um de nós. Então, essa questão vai ser importante neste início, porque a tradição é história, é uma obra de história. Nós não temos história se não tivermos tradição. Que a tradição diz que temos um passado que nos situa no presente de hoje e nos dá esperança para o futuro. Nos joga para frente. E é preciso, se eu não fico solto no ar, não estou ligado a nada, não estou ligado a uma cultura, não estou ligado a uma situação, a um povo, a um grupo. Quem sou eu? Preciso da tradição, a tradição de um grupo. Como é que eu vou me criar sozinho? Ninguém que se cria sozinho. A língua que tem que aprender, o modo de ver o mundo, ser ligado a um grupo, a uma sociedade, uma comunidade. Isso é uma coisa importantíssima. E sozinho você já teve exemplo de conhecer crianças que foram criadas por lobos, que não aprendeu a andar como lobo, a grunhir como lobo, mas não como gente, porque a tradição que me ensina tudo isso é importantíssimo. Só que hoje, na história de hoje, então, há muita dificuldade na questão da tradição. Por quê? Nossa sociedade está muito dividida, diz ali o autor, por razão, em conservadores e progressistas, em gente de direita ou gente de esquerda. Então, para os progressistas, falar em tradição, meu Deus, é uma volta ao passado, é um atraso, é uma coisa de tradicionalismo, não pode. Para os conservadores, gosta da tradição, mas uma visão muito fechada, muito tradicionalista, que vai falsear a tradição. Então, fica tudo muito difícil. Estamos na era da internet, que é uma cultura chamada de imediato. Tudo é para agora, tudo é para hoje. Você, quando vê uma noticiazinha que é de 3 dias atrás, no seu, digamos, seu YouTube e outras coisas, você hoje já está velho, já não interessa mais. Tudo é para hoje, tudo é para agora, tudo é atualizado. As fofocas têm que ser essas agora. Aqui passou, pouco tempo, já não interessa. Então, já não reflito mais, não trago mais coisas para o mundo. E hoje tem mais, o Michel de Certeau dizia que hoje nós temos um deslocamento sacramentário. Quer dizer o seguinte, aquelas coisas, aquelas instituições que a igreja, por exemplo, instituiu como transmissoras da realidade de Deus, da palavra de Deus, não falam tanto hoje. Por isso que o casamento está nessa crise, porque, imagina, precisa ter na igreja e a crisma, e os sacramentos, tantas coisas, porque para a igreja institucional, tudo bem, isso é importante, sacramental, é um sinal, e a gente briga, mas para o jovem, isso está falando? A gente viu um próprio pessoa, lembro, na nossa igreja, Sexta-feira Santa, o que é que diz para o povo de Deus aquela cerimônia pesada, lenta, sonolenta? Aí se criou as caminhadas. É um sucesso, na verdade, porque fala muito mais, diz muito mais de mim, eu me esforço, faço junto. São coisas. Então, esse deslocamento sacramentário, diz Michel de Certeau, dificulta as coisas. Nessa questão da tradição, ela vai perdendo, parece, terreno, mas quando ela é fundamental, você não pode ser mais nem menos, deixar. Nós temos que ver, então, esse valor. Por quê? Porque a tradição é uma memória viva, não é uma coisa seca, um negócio que vem, se despacha, ser mais nem menos. E nós somos participantes da transmissão dessa memória viva do passado. A igreja precisa de nós somos transmissores. Num tempo do chamado hard disk, no computador, que temos tudo ali guardado, tudo. Como é que fica a memória?
Porque a tradição é uma memória que cria, que seleciona, que transmite, que atualiza, que inova. Mas ela seleciona. É como antigamente o álbum de fotografia. A fotografia era uma coisa importante nas famílias. Eu me recordo que teve um acidente no Rio que pegou fogo há muitos anos atrás, num prédio de apartamentos. Uma senhora chorando dizia: eu não quero nada. O apartamento não me interessa uma só coisa. É o meu álbum de fotografia, onde está a história da minha família. E que álbum? Ali estava selecionadas as fotos principais, é a primeira comunhão, é a crisma, é o casamento, são momentos, são chamadas pedras miliares de uma vida. Mas hoje, por exemplo, tudo é selfie. Você recebe foto de tudo que é jeito. Estou me almoçando, a comida que estou manda. Que me interessa receber a foto, um prato de comida, velho. Enquanto não tem um que manda, recebemos tolices, batemos foto de tudo. Para quê? Para se perder. Quando eu saí de uma paróquia um tempo desse, me deram 3, em termos de disquete, milhares de fotos, milhares. Não me serviu nada, porque como é que eu vou gastar tempo para rever milhares e milhares de fotos repetindo e sem uma coisa? É preciso, são momentos na vida, tem que ser a tradição faz isso é importante. Ela vai selecionar para transmitir, para atualizar e inova. E por isso vai ser importante a questão da palavra de Deus, como nós veremos. A tradição, diz um autor chamado Pelicano, filósofo importante, a tradição é a fé viva dos mortos. O tradicionalismo é a fé morta dos vivos. E é um fato. A tradição traz aquilo, a vida que vem de um passado, de uma fonte, que vai trazendo e que vai balizando a igreja na história. São os concílios, é o magistério, são coisas que vão se criando, é a tradição que traz a escritura, que interpreta, que joga. É a fé viva dos mortos. E hoje há muita fé morta dos vivos, que não transmite mais nada, só umas cascas, umas coisas que não são tão importantes. Nós vivemos, eu desse um livro de Roger Scruton, ele diz: onde está Deus hoje? Onde é que Deus se escondeu e ninguém mais nota Deus? Ele diz assim: sabe o que houve? É que Deus, o lixo, o escondeu. Ele dá o exemplo do fast food. Ele diz: é bom, a gente come, nada contra o fast food. O drama é que ele deixa muito lixo que vai emperrando tudo vira lixo. Tudo vai sobrando, nós compramos as coisinhas, e aí se compara também com o nosso celular na nossa mão. Nós gastamos um tempão no fast food de conversinhas, de fofoquinhas, de imagenzinhas, de coceirinhas daqui e dali. Depois sobra, o que sobrou? Um certo lixo. E esse lixo, diz ele, é que vai, de certo modo, emperrar, vai congestionar, vai poluir os 2 grandes rios que nos trazem a revelação, que é a palavra de Deus, a Escritura, e a tradição. São 2 canais. E a água está ali, boa, mas às vezes é difícil a gente dizer, porque está tudo muito emperrado. Como disse uma vez, eu escutei aquela cantora, o Barramalho, ela disse uma coisa muito linda, ela disse: olha, o canal nosso que traz toda essa tradição, nossa, está muito emperrado, muito poluído, muito cheio de cracas, mas a água, dizia ela, é límpida. E esse é o nosso caso. Trazer esta água que mata a nossa sede e lava a nossa alma, que é a vida do mundo. Como é que vai ser? Isso é uma coisa importante, a tradição vai nos ajudar neste caminho tão bem importante. Então, para nós colocarmos agora a questão, como é que fica a tradição e a palavra de Deus, a Escritura, porque o cerne, o evento frontal, principal de tudo isso, claro que é Jesus, a sua história na sua vida. Jesus traz, ele é preparado pelo Antigo Testamento, anunciado pelos profetas, por toda a palavra de Deus que anuncia, ele vem cumprir a Escritura e ele se torna, Jesus, ele é o revelador do Pai. É ele o principal revelador do Pai.
É ele a revelação fundamental a respeito de Deus. Claro, não tem outro. É Jesus. E a se tornar revelador do Pai, narrador do Pai, aquele que nos dá o Pai, ele é a revelação. É ele que nós temos que trazer. É ele a fonte da revelação. Mas nada. É como nesse quadro aqui que trouxe aqui, vemos, é um quadro que eu acho que é muito bonito, que é do Pastro, o encontro de Jesus no poço de Siquém com a samaritana. Ela pergunta, quero água, diz, eu sou o poço de água viva, eu sou a revelação, eu sou a vida. Esse poço do pai Jacó, que bebe no passado e vem e termina em Jesus. É a tradição, mas tudo ali. Ali fala todo o evangelho. A mulher é uma samaritana, mas ela vai receber. E ela vai ser como que uma apóstola. Porque quem vai passar essa transmissão depois são os apóstolos. Ela é a primeira que vai correr na aldeia e dizer, corram aqui, encontrei aquele que tem a palavra, a revelação, Jesus. Ela vai, e eles vêm, vai nessa tradição, no poço de Jacó. Então, a fonte da revelação, claro que é Jesus. Ele é a revelação, e é fonte, ele é. Agora, a pergunta é, como é que esse Jesus chega até nós hoje? Claro, por dois canais. A tradição e a escritura. Você pode dizer, mas se cria uma igreja nova, bem, eles acham que a Bíblia caiu do céu, pronta, e pronto. Não. A escritura passou pela igreja para trazer justamente esse dado, essa revelação até nós. Porque, repito, essa revelação que é Jesus, ele chega a nós por dois canais, a tradição e a escritura. Devemos entender melhor. A tradição, porque a tradição vai mostrar justamente este dado da escritura. Esse Jesus, a fonte da revelação, o que é que ele faz junto aos seus? Ele anuncia o reino. Anuncia por atos e palavras. Anuncia, usando o Antigo Testamento, que ele amou, que vai refletir, que vai trazer e vai atualizar. E ele é essa palavra. Ele vai anunciar o reino. Ele é o anunciador do reino. E o momento fundamental de seu anúncio, diz os evangelhos, é a sua cruz. É no silêncio mais atroz, mais difícil, que essa cruz vai anunciar. Que ali está o máximo da revelação de Deus, do Pai. Ou essa revelação de amor profundo, tão profundo, que abraça o homem na sua maior miséria. A que ponto chega este amor do Senhor? Essa revelação, essa ressurreição, depois a ressuscita e vai passar então adiante. Ora, este Jesus, anunciador do reino, por sua vez, ele será anunciado. Como? Por atos e palavras pelos seus apóstolos. Ele que anuncia o reino, ele se torna o anunciado. O reino é ele. A revelação é ele. É anunciado como? Vai ser interpretado, vai ser relido, vai ser proclamado, vai ser celebrado, vai ser testemunhado. Vai ser esse dado, esses primeiros anos da comunidade cristã, dos anos 30 aos 50, uns anos riquíssimos, profundos, a comunidade vai buscar, com a ajuda do Antigo Testamento, interpretando, vivendo, e vai anunciar a Jesus. Anunciar. Então, claro, depois, isso vai gerar a igreja, que esse anúncio vai dar uma doutrina, um ensinamento, por sua vez vai dar um culto, uma celebração. O Cristo que é enunciado, que é estudado, que é interpretado, ele é celebrado. Isso tudo faz parte da tradição e vai se tornar vida na vida dos seus. Ora, esta obra dos anos 30 a 50, principalmente, e que reflete sobre Jesus, do ano 1 até os anos 30, toda essa obra, nesse período,
vai ser colocada por escrito e vai dar o Novo Testamento. Então, esse período, isso é importante por quê? Porque justamente nós vamos dizer que este escrito, desse período oral que foi colocado no papel, ele vai ser dito pela igreja. Esse escrito para nós é a palavra de Deus. É inspirado, é canônico. E nos vai dar o critério para ler tudo que está ao redor, tudo. Ora, esse escrito, quem o trouxe foi a tradição. Porque primeiro é a fase oral, não escrita, refletida, vivida, trazida. Aí vai ser colocado. Então, o escrito período dos anos 30 aos anos 100, digamos assim, numa idade mais ou menos de 50 até uns 120 por aí, esses escritos todos atribuídos ou ligados ou de um apóstolo, vai ser chamado para a igreja, essa tradição vai ser chamada de canônica, de inspirada, e se torna critério de análise de toda a tradição. Ou seja, a tradição é esse grande canal que vem e um período dela vai receber o título de escritura inspirada. Mas a palavra está com a tradição já antes, antecede e passa adiante. Chega até nós hoje. Até nós hoje. A palavra que você diz como um homem de igreja, como catequista, como liturgo, que você é, essa palavra é palavra de Deus. Não é uma palavra a inspirada, a canônica, mas recebe a luz da palavra inspirada e canônica e alimenta o povo de Deus. Porque você diz seguindo o critério da Escritura. E é ela que vai dar balizas para que eu possa anunciar justamente essa Escritura. Então, a tradição carrega a palavra na história. E os dois canais trabalham juntos. Uma coisa só, um alimenta o outro. A tradição, repito, ela cria uma história, ela traz, ela reflete, e chega até a Escritura, e faz ela continuar, atualiza, e chega até hoje, chega até nos dias de hoje, ela chega até nós. Quem carrega essa palavra é a tradição, esse carro. A história da igreja, diz um autor, é a história de carregar a palavra na história. Essa é a nossa história. Uma história difícil, porque a palavra é muito densa, muito pesada, muito exigente, exige muita luz, tem que interpretar, tem que amar, tem que chegar até onde for preciso, necessário, e tudo vai exigir, porque ela vai mudando. A palavra que é carregada pela tradição, ela é que vai dar algumas normas, vai corrigir, vai essa tradição. Ela é carregada, mas é ela que vai colocar a tradição no seu lugar, vai fazer a seleção, vai ver isso aqui é tradição, isso é tradicionalismo, isso aqui é tolice, isso aqui não é. É uma coisa muito exigente, mas essa é a história da palavra. É a palavra carregada pela tradição. Então, quando a gente estuda essa tradição, tem três coisas que trabalham juntas. É a Escritura, a tradição e o magistério da igreja. A Escritura, ela precisa da tradição que a trouxe, que a carregou até um momento e depois, um momento dado da história, é dito, isso aqui é inspirado, é obra de Deus, é obra dos apóstolos, e o período apostólico vai ser colocado com o período da inspiração. Esse dado é importante. E quem faz isso vai ser o magistério. Os apóstolos vão fazer esse trabalho de colocar Escritura e tradição em relação. E os apóstolos, depois, são continuados pelos bispos, que têm o dom de ser mestres e que nos puxam por esse trabalho. São jogo
A escritura precisa de Jesus. Depois, a tradição precisa da escritura e do magistério também. Porque quem vai selecionar a tradição, quem vai dizer isso aqui passou e não passou, quem vai podar muita coisa de tradição é a escritura e o magistério. Hoje, muita gente não aceita certas podas necessárias, mas esse trabalho vai ser necessário. Então, há uma ligação fundamental para nós entre escritura, tradição e magistério da igreja. Aí tem os concílios, história longa da igreja, belíssima, concílios tantos, encontros, reuniões, e não só, mas tantas coisas outras. Isso é toda uma relação que vai se formar justamente neste período. Então, vai ser coisas muito, muito, muito vitais para a gente pensar. Esses três cenários trabalham juntos. Um influencia o outro, e a igreja tem que ser fiel à tradição com T maiúsculo, e a escritura para fazer também, claro, o seu papel, porque ali está a fonte do seu agir e do seu agir da sua fé. A nossa fé nós temos na palavra de Deus. O nosso agir ali, que é a fonte de tudo, porque é Jesus que nós seguimos. Nós não somos a religião do livro, como muitos querem. Nem só da palavra ou da escritura sagrada, não. Nós somos a religião de Jesus. Ele é a palavra de Deus viva. Ele continua vivo. E a tradição e a igreja vai trazendo isso na história, que é exigente, que é difícil, porque cada momento, cada situação, cada ambiente, são novidades, são culturas, são povos, são coisas, e a gente tem que saber entrar para chegar lá, trazer esse dado junto, até esse dado do povo de Deus, então, a tradição. Então, essa tradição exige um dinamismo, uma coisa muito dinâmica, muito dinâmica. A tradição é viva. Congar dizia, são pessoas históricas que nos deram a tradição e queremos atingir pessoas históricas justamente para chegar a esse ponto. Então, é uma dinâmica, é uma vida que precisa ser trabalhado. Então, aí, quando morre o último apóstolo, é que vai entrar a escritura em ato. Isso é um fato. Enquanto esteve vivo, por exemplo, enquanto Papias é um dos últimos, e esse Papias conheceu João. Aí você cita Papias, cita João, não cita a escritura. Quando morre o último apóstolo, já em Justino já fala da escritura. Já não tem mais testemunhas humanas, vivas, que passam adiante desse dado. A escritura vai guardar, vai ser essa coisa importante para a gente pensar justamente esse dado de tradição. Tudo isso está na Advérbio número 8. Eu peço que você leia depois com calma, Advérbio do número 7 a 12, que esse capítulo está muito bem elaborado, muito bem feito. Como é que se passa tudo isto aqui? Claro, os apóstolos transmitiram tudo necessário para a vida do povo de Deus. Está ali. O Espírito Santo, essa luz, iluminou muitas discussões, muitas coisas, mas para que o povo de Deus viva. Por quê? Porque a igreja, ela transmite tudo o que ela crê e tudo o que ela é. Quando a igreja transmite a tradição, a palavra, é ela que se joga, é ela que se doa, porque eu só posso transmitir algo, aquilo que eu sou e aquilo que eu creio. Senão eu estou passando uma coisa fora de mim, não vai atingir. Não vai atingir. A igreja transmite o que ela crê e o que ela é na tradição, para atingir o homem e a mulher de hoje. É necessário ensinar. Então, a igreja transmite tudo isso, transmite tudo o que ela crê e tudo o que ela é. Claro? Pelo magistério, que o magistério vai exigir a autenticação, a verdade, tem o seu trabalho importante na igreja, em cada época, como o Vaticano II, se reuniu para ver como é que estava,
viu muitas coisas, muitos tradicionalismos, e teve que voltar não ao passado, mas o foi a volta à fonte, de limpar um pouco. O poço estava muito sujo, muito cheio de tralhas por cima, porque é normal. A tradição é como uma árvore, tem dois movimentos, ela cresce para cima e ela cresce para baixo. Precisa ter direção para cima, para o alto, para os frutos que virão, a beleza dela. Ela precisa para baixo, as raízes profundas na história, mais escura, mais difícil, para lá está. Agora, essa árvore, que é a tradição, na história, ela cria muitos galhos secos, vão secando, muitos parasitas em cima, muitas gravatas, muito ninho, muita coisa bonitinha, mas que é capaz de sufocar a árvore. Tem que podar, tem que deixar ela um pouco mais inteiriça, mais bela, podada. Como diz Jesus, o meu Pai poda sempre. E ele vai podar porque ele quer mais frutos bons. Está lá a videira. A videira é símbolo da igreja e símbolo de Israel, e que exige ser podado. Jesus disse, se não podar, não vai dar fruto nenhum. Vai morrer, vai ficar, só quer umas folhas depois, vai ficar algumas coisas sem vida. É preciso. Então, essa tradição, o magistério vai trabalhar, tem que trabalhar, é o seu dever, é a sua atenção, é a sua coragem, nós sabemos, com muita dificuldade, mas é preciso. E isso, o Vaticano II foi justamente esse esforço na hora da história de dizer, vamos dar uma parada e ver certas coisas, que muitos não querem, muitos não aceitam, mas foi necessário que o poço de água viva estava muito grande. Olha, o outro modo de transmitir é o culto, claro. O culto, justamente, o culto celebra a palavra. O culto faz vibrar, o culto fala ao coração. É preciso realmente fazer muito presente o culto. O nosso futuro, que dizia o Fausto, eu gosto muito de nosso futuro, tem duas coisas fundamentais. É a palavra e a liturgia. Estão trabalhando juntos. As duas são fundamentais, porque é isso que vai alimentar o povo de Deus. Mas também a tradição ela passa do chamado sensus fidei, pela fé dos fiéis. Muita coisa na igreja foram os fiéis que brigaram e forçaram também o seu magistério a assumir certas coisas. Pois é um fato. Em concílios, ou os dogmas marianos são tão difíceis, tão impossíveis, parece, e, no entanto, o povo de Deus exigiu, e faz parte da nossa tradição, e transmite essa palavra, chega até nós. Tudo isso é muito, muito fundamental quando a gente fala justamente nessa questão. O povo de Deus, também tradições pequenas, que depois até passaram de coisa, caíram, mas no tempo eles falaram muito, muito bem, toda essa realidade do povo de Deus. É um dado fundamental, é um dado importante. Então, essa tradição, esse dinamismo, é um ato de entrega. O primeiro ato de entrega fundamental nosso é o pai que entrega ao seu filho. Total. O pai não guarda nada para si. Tudo que ele é está no filho. Ele diz, eu coloco em tuas mãos. O ato de entrega do pai é fundamental. E o filho que se entrega totalmente na nossa história, nosso mundo, dá tudo de si, o seu espírito, sua carne, seu sangue, tudo. Não guarda nada. E o ato de entrega. E os apóstolos, todos se entregaram à causa, não tiveram mais não olhar para trás, em frente, em se entregar, como São Paulo, aquela dinâmica, aquela urgência de não perder tempo, santos todos, até chegar a nós. A tradição, ela bate em nós, ela chega em nós, ela precisa de nós também, e que nós a atualizemos na verdade. E o único modo de dizer a tradição da verdade é junto com a palavra.
Se você ama a palavra de Deus e diz que ela trabalha em você, na igreja, ligado à igreja, você vai fixar-se em tradições legítimas, verdadeiras, boas e grandiosas. Claro, você tem que estar ligado à palavra. Porque senão a gente vai se agarrar a algumas coisas, a alguns costumes. Ele dizia que Jesus é a verdade, não o costume. Jesus é a verdade, ele não é a tradição, ele é mais do que isso, é verdade. Mas para dizer essa verdade, precisa da tradição. E alguns lugares, alguns costumes, algumas histórias, algumas coisas. Isso é uma coisa nova. É um modo de se entender, certo? Então, a tradição viva, trabalho concreto de interpretação, crescimento, adaptação, integração para desenvolver o depósito da fé. São Paulo diz, Timóteo, cuidar bem do depósito da fé que recebeste. É um depósito, transmite, não é um depósito seco, um depósito tem que ser mais ou menos. Não, é um depósito, mas você tem que levar para alguém, tem que carregar esse depósito e entregar. Com que embalagem? De que modo? De que jeito? Isso que São Paulo vai dizer. Timóteo, cuida bem. São Paulo usa mais uma vez, eu passo para vocês, ele é da primeira e segunda geração, Paulo, eu transmito a vocês o que eu recebi. 1 Coríntios 11, ele narra a ceia pascal, Jesus. Eu transmito o que eu recebi. Isso se chama parádosis, é o esquema de tradição. Eu transmito o que eu recebi. Não estou inventando, estou transmitindo. Transmite com suas palavras, tudo bem, mas está transmitindo o cerne, o centro, a vida. Paulo diz, eu não estou inventando nada. Também ele diz na 1 Coríntios 15, sobre a ressurreição, eu transmito a vocês o que eu mesmo recebi dos apóstolos. O Senhor Jesus aí vai narrar e vai dizer essa verdade. Nós também. Nós estamos na igreja não para inventar coisas. Você vai usar a sua criatividade, vai usar o seu amor, vai usar a sua novidade, você vai fazer o máximo possível da si. Mas nós estamos no suco de uma grande tradição que tem que passar. Que não posso perder tradicionalismo ser mais. Não é esse caso. Eu estou nesse suco enorme, essa vida que é trazer o Senhor e entregar ao homem de hoje, que precisa dele, de um modo mais apresentável possível, mais visível, mais belo, Jesus, não desfigurado por outras coisas. Esse é o nosso dar de fé, e que nós precisamos muito, realmente. Então, essa tradição pede de nós uma perene conversão, como foi do povo de Deus. Cada época, você quando lê a Bíblia, você vai vendo que cada época é uma conversão, é um modo novo. O Êxodo, por exemplo, que é o evento fundante do Antigo Testamento, quantas vezes foi relido? Em quantos salmos? Em quanta história? Relido, com novidades. A Bíblia diz que o povo de Deus nem atravessou o mar, o Deus trouxe em asas de águia. Em Isaías diz que o Êxodo nem foi para o mar, foi de volta. O pessoal vinha pelo deserto, perguntando poeira. Uma beleza em Isaías, uma maravilha de texto. Coisas fantásticas assim. Mas o cerne é ali. E nós narramos em cada missa, nós narramos o Êxodo, morte e ressurreição do Senhor, que é o cerne de nossa vida, da nossa oração. Então, isso precisa de nós, precisa muito conhecimento da fé. Nosso drama hoje, nós somos muitos analfabetos religiosos. A gente vive algumas coisinhas dali, os costumezinhos, e precisamos muito mais. Claro, porque a tradição exige uma fidelidade. Fidelidade ao homem de hoje, fidelidade ao passado. Nós temos uma história para contar, que exige de nós fidelidade. Quantos heróis nossos, quanta gente.
Quantas pessoas que vieram justamente antes de nós. Santo Agostinho dizia, teve uma frase, desculpa, não, em latim, vamos exibir, tá? Esqueça. Mas ele dizia que muitos antes de nós passaram pelos mesmos caminhos, muito mais difíceis, e transmitiram a fé. E cabe a nós justamente dizer também continuar essa transmissão exigente. Porque o mundo é exigente, é sempre novo, é sempre diferente. A fidelidade. Tem gente que tem uma fidelidade, às vezes, muito infiel, se diz. Quer ser fiel a algumas coisas, a alguns costumes, a alguns gestos, a algumas roupas, e se torna infiel. Não transmite para hoje. Tem outros que parece que são infiéis, mas são fiéis. Porque eu tenho que ser fiel também ao tempo de hoje, ao mundo de hoje tão difícil, tanta evolução, tanta caminhada que vai existindo. Tudo isso vai pedir de nós a tradição. Esse dado importante. Porque a evangelização não é uma arqueologia, olhar para o passado só. Não. Evangelizar é estar presente. O Espírito do Senhor é sempre presente, é sempre atual, é sempre novo. É Ele que está conosco nesse tempo. E aí precisa ser fiel a Ele. Senão vai morrer em coisas. Não somos uma peça de museu de guardar coisas. Não, nós somos pessoas atuais. E a palavra de Deus é viva, o Senhor é vivo, o Senhor está vivo. A palavra de Deus, ela percorre todo o tempo, toda a história. Ela conduz essa história. Precisa de nós como instrumentos para levá-la. Mas é Ele. E o Senhor faz questão de acompanhar o tempo. Ele está além do tempo. Ele é o Senhor eterno, precisa dele. Mas Ele nos vê no tempo. Que isso o Senhor nos ajuda realmente a encontrar esse valor da tradição na nossa vida, na nossa história. Como dizia São Vicente de Lérins, lá dos século IV, V, foi-te dado ouro, devolve o ouro. Ele dizia, foi-te dado um ouro, não entrega para o outro bijuteria. E não confunda o ouro que está no importante com embalagem. Que às vezes a gente se encana mais com a embalagem do que com o conteúdo. Não. A gente vai usar justamente este dado. Usamos a embalagem, mas o conteúdo é igual a São Jerônimo, na Bíblia. São Jerônimo se encantou com... Quando São Jerônimo foi para Roma, ele era muito inteligente, mas não por causa da fé. Ele foi para estudar o latim. Ele se encantava com o latim de Sêneca, que é o latim vazio, de dígitos entendidos. Bonito, muito, mas é uma casca. É o fim do Império Romano, tudo desabando. E ele se emocionava até as lágrimas. Alguma frase em latim, pela assonância, pelo rima, pelo ritmo. Isso é Jerônimo, gênio. Mas ele usou esse latim e salvou o latim e o Império. Para quê? Para guardar dentro dele a palavra. E traduziu a palavra, que chega até nós e passou um trabalho importante. Essa é a ligação entre a tradição de uma língua, com toda a sua história, toda a sua gramática, toda coisa, tudo império, ele salva tudo e traz para nós. Recebeu. Assim também nós hoje. Se tem tantos tesouros, tem a palavra. Olha, uma coisa é a garrafa que guarda o vinho. Outra coisa é o vinho, que pode mudar de garrafa, mas é o mesmo. Às vezes está ali dentro, verdade? A forma da garrafa quer dizer que vai mudar o vinho. A gente confunde essas coisas. Cuidado com as embalagens. A tradição é muito mais forte. Então, eu repito, para encerrar, o que dizia São Vicente de Lérins. Foi-te dado ouro, devolve ouro. O Senhor precisa desse teu trabalho. Ouro que você tem a dar ao teu povo. De um modo simples, humilde, para você ter um tesouro nas mãos. Esse tesouro, claro, de São Paulo, nós fazemos em vasos de barro. Em vasos de barro. Essa frase porque é o meu lema de ordenação. Sabe? E o pastor Paulo dizia, para mostrar quanto a gente é frágil. Quando essa tradição é frágil, mas o tesouro está ali.
Cuida dele. Cuida dele, precisando da tua fé, precisando da palavra, tantas coisas que você tem. Tanto amor. Obrigado, é o que eu tinha para hoje. Muito bom, Padre Ciro. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Padre Ciro, tem uma pergunta aqui. Vamos ver. O Gilberto Araújo, ele faz a seguinte pergunta: como conciliar a tradição com o modernismo que está em parte desviando a igreja de sua missão? Não, a tradição é a tradição. O modernismo, a igreja quis salvar o modernismo, não precisa. A igreja tinha a sua missão, e a missão nossa está aí, está na frente. Nada vai desviar a igreja da sua missão, se ela tem presente a palavra de Deus. Cada época a igreja passou por costumes, por ideologias, por filosofias, as mais diferentes, mas teve a sua missão, que é cair na vida, elevar a vida. Claro, isso vai ser exigido. Eu não posso me casar com o modernismo. Diz um autor que o drama da igreja é que, no iluminismo, ela quis envernizar o modernismo, dar um brilho, e está casado com ele. Piorou tudo. Por quê? Porque o modernismo está desabou. E se a igreja quer casar com ele, então ela vai desabar também. Não, nós temos a nossa tradição, a nossa história. Nós temos o Senhor da história. Então, nós temos o nosso caminho. Não precisa estar. Por isso que nós temos que seguir sempre o lema de São Paulo. A ruptura. Não te conforma com o mundo que está aí. Te transforma tu. Faz um passo teu. A igreja é feita por mim e por ti. Eu é que lhe dá o passo. Está justamente na leitura dessa semana, ontem, domingo, capítulo 12 de Romanos. Paulo dizia, não vos conformeis com este mundo. Não pega a forma deste mundo. Paulo diz, rompe com ele, te transforma. É isso que Paulo faz na sua vida. Toda a sua vida é isso. E para nós hoje também, a coragem de romper. Então, são caminhos difíceis para fazer, mas o caminho é esse. Padre Ciro, mais uma aqui, do Maciel Linhares. Como atualizar a palavra inspirada sem desvirtuá-la de sua essência, respeitando a tradição, não o tradicionalismo, mas tornando-a inspiradora para iluminar nossa realidade, fazê-la atual? É que você já bota a primeira resposta, como atualizar essa palavra. É atualizar e colocar para agora, não é que seja perfeito. Como eu disse, a palavra tradição e a palavra traição em latim é a mesma coisa. Sempre. Quando você faz a introdução da palavra, isso pode virar a interpretação da palavra, chama-se hermenêutica. A hermenêutica, a palavra vem do deus Hermes. Quem é o deus Hermes no mundo grego? É o Deus da transmissão, da comunicação, mas também é o Deus dos ladrões. Ou seja, quando você vai levar algo a alguém, você nunca diz tudo. Pela sua fraqueza, pelo seu medo, por muitas coisas. O risco nós temos. Ninguém transmite essa palavra de modo pleno. Você sabe disso? Não tem. Mas te joga. Vai. Se você for a sério, ela vai te agarrar demais. Demais. Mas isso não tem outro modo de fazer assim a palavra. Não, ninguém tem a coisa pronta. Não tem. Agora como diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, os nossos pais na fé caminharam tateando um pouco no escuro. O caminho é por aqui, o caminho é por ali. Qual é a verdade que nós temos? Mas caminharam, tropeçando, caindo, se levantando. Essa é a caminhada do povo de Deus. Não tem outro modo. Agora, eu não posso ficar parado, enterrar o talento e ficar com medo. Tu tens um talento a desenvolver, como é que vai ser? Nós não sabemos.
Porque São Paulo diz, eu semeio, diz Paulo, mas não sei o que vou colher. Mas não semeio palha, dizia ele, eu semeio ouro, porque eu sei que alguém vai colher. É a nossa vida. É a vida nossa de pai e de mãe na vida, que semeia para os filhos. Como é que vão colher? Outros colhem, a gente não precisa nem ver a obra que fizeram, que a história, tudo vem a semente. Semeou. O que vem na semente? Lá vem terra suja por cima, vem pedra, vem enxurrada. Morreu, matou. Porque ela vem bonitinha, frágil, e vai dar uma coisa muito dura, muito bela. Semente. Toda a palavra de Jesus fala da semente. O reino é semente. A palavra é semente, semeada no teu coração. Como é que vai desenvolver? Em alguns até mata. Mas é preciso que nós sejamos esse coração, esse peito onde guarda essa semente, que quer nascer com muita dificuldade. Cada um sabe da história. A sorte nossa é que o Senhor é uma misericórdia infinita e recupera muita coisa que fazemos. Sempre, sempre. Temos mais uma pergunta aqui, Padre Ciro, agora é do Márcio Murilo. Padre Ciro, quando a tradição é violada ou violentada, é a pergunta que ele está fazendo, quais consequências para a fé quando da violação da tradição? Há hoje violação da tradição? Qual ou quais? Não, não dá para dizer qual ou qual. Sim, ela passa pela história, e a história é muito difícil. Não. A nação pela tradição, não. Se diz até, você que é um carro, a tração. É um carro que passa pela história e passa por caminhos de lama, por dificuldades. É um carro pesado e entra numa cultura, entra numa tradição, entra num povo, entra numa história, e entra numa língua. E quando vai pondo coisas, não é assim, não é uma coisa fixa, eu vou fazer, está certo. Porque essas coisas são humanas, são experiências. A porta que você se entrega e faz, vai fazer perfeito? Não. Mas você está fazendo. Essa é a questão nossa humana. O Senhor sabe disso. Ele sabe disso. Aí Jesus diz no Evangelho, Pedro, não amoleça na fé. Eu sei que tu vais fraquejar, mas não amoleça. Eu estou contigo. Eu te vi como ovelha do meio de lobo. Ovelha no meio de lobo, olha que terrível. Oh, que o lobo mais gosta é uma ovelhinha. Faz uma festa. Jesus diz isso para a gente. Vai levar esse negócio no mundo de hoje? Esse mundo cheio de lobos, e você dizer a minha tradição ligada a essas coisas, fidelidade à igreja, à palavra de Deus primeiro, e ter esse culto para alimentar, há muitas coisas. Agora, o passo, ela não sabe o passo que dá. Quantas quedas, quantos tropeções. Lembra de Pedro, Evangelho de ontem? Outro domingo foi Pedro, tu és uma pedra de valor. Jesus bate palma para ele. Onde ele diz, miserável, tu és uma pedra e és um escândalo. Está me fazendo tropeçar com as tuas tradiçõezinhas ali. O Senhor diz para Pedro, ele diz para mim também, diz para ti. Não tem, essa é a verdade da nossa vida. Mas o Senhor, mas se ele contar com a nossa fraqueza, não há outro com quem ele queira trabalhar. Então, é isso ali. Padre Ciro, agora uma pergunta da irmã Marlene Bertoldi. Como preservar a tradição em meio a tantos devocionismos? Usar a palavra. Devoções, você vai ter que uma árvore que tem que ser podada. É óbvio. Então, uma coisa. Então, hoje, porque a palavra é muito exigente, é muito mais força. Então, o mundo está difícil de incertezas, de caminhos, e o pessoal nosso se agarra a devocionismos. Para muitos é muito importante, necessário, tem que ter paciência, mas quem vai me corrigindo é sempre a palavra. Ela tem um poder de, como água mole em pedra dura, tanto faz que até que fura, de limpar, de lavar. Jesus diz a Pedro, não precisa lavar a tua cabeça e os teus pés, tu já está limpo, mas teus pés estão meio sujinhos ali, vão lavar, vão tirar fora algumas coisas, é a palavra que nos lava. Agora, a condição humana, o nosso povo, cria devocionismos, coisas tantas, e que, em algum caso, também ajudou a caminhar na história. Caminhar com dificuldades e com dramas, mas o único modo que tem que tirar isso é a palavra.
Quem corrige a tradição que não vai bem, que se for a tradição que determinou, só é uma só, a palavra de Deus, que é Jesus. É Ele. Mas a gente sempre vai fazendo as coisinhas daqui e dali. Para volte a palavra, porque cada época ela vai nos colocar no nosso devido lugar. Muito bem, Padre Ciro. Penso que é isto que temos aqui. E queremos, mais uma vez, Padre Ciro, agradecê-lo. Né? Foram tantas pessoas que nos acompanharam. Aqui deu para perceber, então, de várias dioceses, né? Do Regional Sul 4. Tubarão, Blumenau, Joinville, Criciúma, Caçador, além da nossa arquidiocese. Certamente outros que também estavam nos assistindo não colocaram seus nomes ali, mas percebemos que está atingindo bastante pessoas. Além disso, também alguém também de Curitiba citava aqui também que estava nos acompanhando. Então queremos agradecê-lo, Padre Ciro, por esta bela explanação, né, sobre esses 2 primeiros cadernos, né? Hoje, então, primeiramente tínhamos visto a revelação como tal, né? Como pura bondade que Deus quis revelar-se, e hoje da tradição a questão da transmissão da divina revelação, né? E que o Senhor, sobretudo, pontuou para nós, então, a tradição, a escritura e o magistério, né? E quem sabe, Padre Ciro, ainda para concluir, né? Quem sabe falando da importância, né, do Espírito Santo nestes 3 eixos que o Senhor colocou ali, né? A tradição, a escritura e o magistério. O Espírito Santo é a alma da igreja. Tudo isso aí precisa do Espírito. Ele tem essa paciência, claro, e a palavra, ele que vai gerar essa palavra, porque o exemplo da tradição é Maria. E Maria age no Espírito Santo, e Maria conservava todas essas coisas no seu coração. Congar dizia que é justamente essa fase importante que mostra o que é a tradição. Maria que conservava, que ruminava, que guardava, que refletia e ia trazendo. Mas Maria, sem Maria, sem Espírito Santo, Maria não gera nada. Ela vai gerar a palavra, no Espírito Santo. Então, esse é o dado fundamental para nós também. Maria é a igreja, é a figura da igreja. E o Espírito Santo é que trabalha nela de modo pleno. E que isso nós precisamos. O Espírito está presente. Isso nós vamos ver no próximo número, que tem a questão essa do leitor de hoje, a inspiração. Eu dei uma folhadinha, já vi que é muito bem feito pelo Antônio Pita. Esse ali tem umas coisas interessantes nesse sentido. Claro, senão a gente não vai fazer nada. O Espírito Santo, ele só precisa de gente, é como São Paulo. Só precisa de São Paulo que diz, eu não faço nada, eu levo. É a palavra que corre, a palavra que decide, a palavra que vai, a palavra que vem. Eu só levo a ela, porque é ela que faz as coisas. O Espírito Santo está na palavra. E é a alma da palavra de Deus. É a nossa alma também da igreja. Muito bem, então, Padre Ciro. Muito obrigado mais uma vez. Também a Diocese de Chapecó nos acompanhou também, nos acompanha. E, é claro, o vídeo vai ficar no YouTube, também no Facebook, para aqueles que quiserem e não puderam, né, estar conosco nesse momento, poderão realmente aprofundar um pouco mais essa questão da tradição que Padre Ciro também explanou para nós. Então, lembrando que é sempre na primeira segunda-feira de cada mês. E na próxima, primeira segunda-feira, dia 2 de outubro, nós, então, teremos, então, a explanação a partir deste 4º caderno, a inspiração. E convido, então, para uma oração. Rezarmos, então, pedindo, nesse momento, a bênção de Nossa Senhora. Rezando, então, a oração que o próprio anjo saudou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Que Deus, então, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, Obrigado, Padre Ciro. Obrigado a todos também que nos acompanharam. Deus os abençoe.